O nosso entrevistado de hoje é André Leicht. Alguns de vocês o conhecem, alguns de vocês já viram ele trabalhar. O André é o responsável no Brasil por uma entidade chamada Stand With Us, que se preocupa em defender Israel e as comunidades judaicas, especialmente de fake news e das consequências ruins de fake news, atentados, manifestações de ódio, assim por diante. André, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado você pelo convite. Por que você decidiu abraçar esse trabalho? Olha, eu acho que a primeira vez que esse assunto veio à tona na minha vida foi logo de criança. Eu tinha 5 anos, eu morava em Israel com os meus pais em 91 e eu presenciei uma cena de violência entre judeus ortodoxos e árabes em Jerusalém, que veio a polícia, prendeu as pessoas e tal. Eu acho que depois disso, quando eu tinha uns 13 para 14 anos, começou a segunda intifada. E eu lembro que eu ficava vendo jornais e ficava comparando as formas que os jornais publicavam sobre atentados, como eles chamavam os grupos terroristas, que nomenclatura eles usavam para os grupos. E assim eu, desde 14 anos, já tinha uma certa vontade, uma certa vocação para ir nos lugares falar a respeito desse assunto. Como 14 anos você não pode falar em lugar nenhum, então eu tinha aula na cultura inglesa, aqui embaixo, no Maranhão, e eu na Vila Higienópolis. E eu eu fazia aula de cultura inglesa, depois que acabava a aula, ficava 10 minutos e ficava falando com os meus colegas, que não eram judeus, sobre o que estava acontecendo em Israel, no que diz respeito a intifadas, atentados suicidas e tudo mais. E aí aí eu acho que com 17 eu fui para Israel, em 2003, fiz a IANOT, que hoje em dia não existe mais esse projeto de classes brasileiras lá. Voltei, eu acho que lá eu tive uma grande revelação do que realmente significa Israel para todos nós, conceitualmente. Não tem a ver com política, não tem a ver com um espaço 10 quilômetros para lá ou para cá, não tem a ver com a partidarismo interno israelense, mas tem a ver com o sentido de existência de um lar nacional para o povo judeu depois de 2000 anos. Depois de 40 gerações, a gente nas últimas 3 gerações tem o privilégio de viver numa era onde existe um lar nacional para nós. E defender isso para que exista para as próximas 40 gerações é muito importante e cabe a nós a defender. E se a gente não defender agora, daqui a 20 gerações ou 10 gerações, pode ser que exista no mundo movimentos tão grandes e tão fortes que tirem a legitimidade de Israel de existir. E a gente precisa proteger que isso não aconteça. Eu acho importante lembrar para todo mundo, Israel foi fundado, enfim, em 48, nós estamos agora em 2024, 80 anos, mais 76. ou menos. 76. O que são 76 anos para uma civilização na história? Exato. Quanto tempo duraram os romanos? Quanto tempo... Por isso. Então, nós precisamos trabalhar e levar isso a sério se nós queremos ter eu diria, um seguro de vida, se nós queremos ter para onde ir, se nós queremos ter alguém que nos defenda. Minha próxima pergunta é um pulo já para adiante, que é o seguinte. Os acontecimentos de outubro foram inacreditavelmente chocantes. Eu diria chocantes por 2 motivos. Eu que acompanho isso diariamente, que nem você. Eu olho na internet e eu vejo esses terroristas descendo daqueles paragliders, aquelas coisas dentro de Israel, e eu penso, como é que isso está acontecendo? Nós todos nos convencemos, nesses anos todos, que isso era impossível de acontecer, que uma tragédia desse tamanho, um morticínio, como se fez naquela festa que estava rolando, era uma coisa que se vendia para o mundo, não podia acontecer. E, do outro lado, era a confirmação de que vinha do mundo todo, de que, na verdade, pouca gente realmente gosta de nós. Como dizia sempre o meu pai, nós somos tolerados no mundo todo. Difícil encontrar quem realmente gosta da gente. Qual foi a tua reação pessoal, não a tua reação profissional? Minha reação pessoal, eu chorei. No primeiro momento que eu entendi o que estava acontecendo, você fica desesperado, com medo, sem reação, sem saber o que fazer.
no sentido de como isso está acontecendo, como isso foi possível ser planejado e executado, a ideia de Israel, ser um país invencível, ela existe, só que mesmo países invencíveis são vulneráveis. E essa vulnerabilidade que a gente nunca tinha colocado no nosso consciente que seria possível ela acontecer. E é muito diferente, né? Quando a gente teve as guerras de Yom Kippur e dos 6 dias, por mais que morreram milhares de soldados, e morreram. Na guerra de Yom Kippur morreram quase 3.000. Sim. E na guerra dos 6 dias, que a guerra de Yom Kippur a gente lembra como se fosse uma coisa triste, porque a gente começou perdendo, a gente foi atacado, morreram 3.000 soldados, a guerra demorou 3 semanas para acabar. Mas a guerra dos 6 dias a gente lembra no ethos judaico como um grande sucesso. Uma grande conquista. Foi quando a gente realmente libertou Jerusalém, unificou Jerusalém. Mas nessa guerra de 6 dias morreram 900 soldados. 900. Até agora, no 6 de outubro, morreram 600 soldados. Só que a forma como foi feito, a forma como foi, e além do mais de ter sido gravado, as imagens ter sido publicadas, e o sequestro de civis, e a maior parte das pessoas que morreu no 7 de outubro são civis, 900 civis, e 300 pessoas das forças de segurança, que incluem soldados, e não só soldados, mas também policiais, agentes do serviço secreto e tudo mais. Tudo isso faz com que a gente se sinta com medo, porque a gente tem dentro de nós, apesar de vivermos na diáspora, que o fato de Israel existir significa que estamos seguros. Significa que estamos seguros, porque o governo de Israel tem boas relações com o governo brasileiro, no sentido de defender a vida e a continuidade da existência da comunidade judaica. E no momento que existe uma coisa dessa, e no Brasil e no mundo tem protestos que apoiam o que aconteceu, você se sente com medo. Qual é a diferença entre as pessoas que morreram lá e você aqui? A única coisa que salvou a nossa vida é que, por acaso, nós não estávamos lá naquele momento. Vamos para um lado um pouco mais profissional. Esses protestos, essas manifestações que estão rolando, em que pessoas apoiam movimentos terroristas, a morte de civis e tal, que é profundamente chocante, é ao mesmo tempo o resultado de um trabalho muito bem feito de convencer hearts and minds. Nós estamos enxugando gelo? Nós, judeus? Não, a gente não está enxugando. Não, porque no fim das contas a gente não pode desistir. A gente precisa sim colocar, o mundo livre precisa entender que essas pessoas que estão protestando são pessoas que são contra os valores e costumes que o próprio mundo livre coloca. E se a gente é tolerante com o intolerante vai acabar por terminar e acabar com a tolerância. Isso é Popper. Então, a gente precisa, de uma certa forma, de todas as formas possíveis, e a educação é uma delas, ser intolerante com o intolerante. E nesse caso daqui, países que passam leis, proibindo, por exemplo, frases como do rio ao mar a Palestina será livre, são importantes formas e ações para combater esse tipo de extremismo. No fim das contas, o extremismo precisa ser combatido educacionalmente e legalmente, juridicamente. Numa conversa recente com o Ricardo Birkenstadt, que é o principal executivo da Federação Israelita, e ele falou uma frase muito interessante. Ele disse, tem uma coisa que é opinião pública, outra coisa que é opinião publicada. E há uma diferença muito grande entre, na minha opinião, o que os brasileiros em geral acreditam e por quem eles torcem, e o que a imprensa faz e faz você acreditar que é a verdade, é o que está acontecendo. Eu sempre uso como exemplo, quando nós falamos de Israel e movimentos terroristas, a imprensa adora usar a expressão militante. Para mim, militante é o Rony que jogava futebol no Palmeiras. Fora isso, é terrorista. Como é que você engole isso? Como é que você administra isso no contato com essas pessoas que fazem perguntas que, evidentemente, são mais de maldade do que de ignorância?
Bom, eu tenho que colocar como objetivo qual é o máximo que eu consigo passar não, ou tirar de resultado dentro de uma situação. E eu não vou conseguir tirar 100, mas talvez eu consiga tirar 70, ou talvez 60, ou talvez 50. Só que alguma coisa eu vou conseguir tirar dessa situação. O que eu tirar vai ser positivo para a causa. E a causa, de novo, a causa não é fazer Israel estar certo o tempo todo, ou que as pessoas virem adeptos do sionismo, do sionismo mais nacionalista que existe. O que a gente precisa é tentar combater o máximo possível fake news e fazer com que eles tenham o máximo de contexto possível para eles poderem fazer o melhor trabalho possível dentro do máximo que um jornal do Brasil pode ser. Então, assim, dentro do jornal, o jornal tem que ser neutro e escutar os dois lados, beleza. O jornal tem que ter valores e costumes. O jornal é uma empresa tem valores. O jornal não vai publicar, por exemplo, um artigo de uma pessoa de fora que escreva algo que proteja a volta da escravatura, ou de que a escravidão não aconteceu no Brasil, ou que o nazismo, na verdade, era bom. Por quê? Porque ele tem limites. E esses limites que a gente tenta estabelecer para esse tipo de conflito. Por exemplo, se alguém escrever uma carta, um artigo aberto protegendo o Hamas como ideologia, acredito eu que ele não vai ser publicado na maior parte dos jornais grandes do Brasil. É claro que ele pode tentar mascarar a forma como ele está escrevendo, ele pode talvez escrever de outra forma, ou ele vai só atacar Israel, mas não vai falar do Hamas e tal, e talvez esse artigo passe. Mas o que nós tentamos fazer é isso, é mostrar, olha, o que o Hamas fez foi isso, aqui estão os vídeos, aqui está a carta de fundação do Hamas traduzida ao português, leiam isso aqui, e dentro dos valores que nós sabemos que eles já têm, eles precisam concluir que o Hamas não está dentro do jogo legítimo a ser publicado. Então, do que nós fizemos antes da guerra, durante muitos anos de contatos com jornalistas, almoços, relacionamento, visitas, entregas de livros, a Stand With Us já traduziu 9 livros, a gente já entregou livros para essas pessoas. Quando a gente fez o evento do Hamas, a gente convidou jornalistas para poderem participar do evento de graça. Tudo que a gente fez é para eles entenderem mais a realidade. A gente não está tentando mostrar algo que não é real. E através desse contato, a gente viu que os frutos que foram plantados lá atrás foram colhidos agora. No dia 8, dia 9, a maior parte das grandes imprensas brasileiras já tinham publicado que, a partir de então, consideravam o Hamas um grupo terrorista. Isso é uma vitória para deslegitimar a causa que o Hamas representa, que, de novo, não é a mesma coisa que a causa palestina. Nós voltamos já já. Nós estamos falando sobre grande imprensa. Você diz que dia 6, dia 7, dia 8, enfim, a grande imprensa, de certa forma, definiu o Hamas como um grupo terrorista. Mas a narrativa de lá para cá, com raras exceções, é horrorosa. É horrorosa. Quer dizer, agora falando, dando nomes aos bois, eu consigo assistir nos canais por assinatura, eu consigo assistir eventualmente a Jovem Pan e talvez alguma coisa na Bandeirantes. Eu não consigo assistir o Globo Repórter, o Globo News, eu não consigo assistir a Globo. Eu ouço eles falando e falo, não, cara, é exatamente o contrário. Outro dia tinha uma história que dizia o seguinte: imagina que Israel tem a chutzpah, tem a arrogância de trocar 1000 terroristas por um soldado. Eles desvalorizam os palestinos. Não, é exatamente o contrário a história. Para nós, vale muito. Eu te falo o seguinte, a gente tem um ótimo relacionamento com a Globo, e um ótimo relacionamento com a Globo News, e um ótimo relacionamento com a Band, e um ótimo relacionamento com a CNN, e um ótimo relacionamento com a TV Cultura. Tudo isso é uma construção. Quando aconteceu o ataque do Irã a Israel, eu fiquei 3 horas na Globo News, de pé, lá no estúdio da Globo News, no Rio de Janeiro. Eles não chamaram uma pessoa que é contra a existência de Israel existir para falar e comentar os ataques do Irã a Israel. Eles chamaram o André, que tem a formação que tem a vivência que tem, que eles sabem que tem a vivência que tem, que eles sabem que é diretor executivo da Stand With Us Brasil. Então, assim, nem sempre a gente vai gostar da forma como a matéria está sendo construída.
mas nenhum dos grandes canais brasileiros. Isso é uma avaliação profissional nossa. Nenhum dos grandes canais brasileiros, nenhum dos grandes jornais brasileiros, estou falando dos grandes jornais, a Folha, o Estado, o Globo, os jornais estaduais mais importantes, nenhum desses jornais são gerenciados por pessoas que são contra Israel existir. Todos são a favor que Israel continue existindo. Eles têm críticas, eles são a favor do Estado palestino, ou não são a favor do Estado palestino, ou são a favor que Israel saia de Gaza, ou não são a favor que Israel saia de Gaza, ou são críticos do governo atual de Israel, ou não são críticos, mas isso são políticas internas específicas da opinião deles em relação a algo específico de dentro do contexto de Israel na região. Nenhum deles é contra que Israel exista como país ou é contra que os judeus tenham um lar nacional na sua terra ancestral. Então, de novo, a mídia ela se move bastante pelo sofrimento humano. A principal notícia breaking news que existe no mundo é queda de avião comercial. É maior que guerra, mas depois de avião comercial é uma guerra. E guerra, infelizmente, morrem pessoas e, infelizmente, a dor em Gaza é muito grande. Se morreram 30, o número, não importa, se o número está errado ou está certo, agora a gente não vai entrar no mérito, mas morreram milhares de pessoas. E nessas milhares de pessoas morreram civis. A função da mídia é reportar o sofrimento que está acontecendo lá. Independentemente se o Hamas... De novo, a gente tem que tentar colocar o contexto para eles, a gente tem que tentar ajudar eles a entenderem mais. Eles têm correspondentes lá. Os correspondentes lá precisam ter bons acessos aos oficiais, ao exército, aos locais para serem filmados. Isso também a gente ajuda, a gente também ajudou no passado. Tem que fazer delegações, a gente tem feito delegações. No fim das contas, a gente vai conseguir tirar algum tipo de suco dessa história, mas a gente não vai conseguir fazer com que todas as matérias, todas as reportagens e todas as opiniões de todo mundo que trabalha num sistema all news, que seria a CNN, Globo News, a Band News e tudo mais, publiquem 100% das coisas, 100% aos nossos ouvidos. Por quê? Porque eles vão mostrar o outro lado, eles vão mostrar o sofrimento do outro lado, eles vão mostrar a opinião do outro lado. Pode ter tido erros de Israel, pode ter tido erros de Israel, pode ter tido erros de alvo, pode ter tido erros de inteligência, como a gente sabe que já teve, então podem voltar a acontecer. No fim das contas, nós como comunidade precisamos entender que existe a gente tem uma função, a mídia brasileira tem uma função, assim como a mídia argentina tem uma função, e a gente precisa fazer o máximo para que essa diplomacia seja no mais alto nível, com a maior confiança possível, para que a gente consiga fazer com que o público brasileiro entenda o máximo possível do conflito naquela região. Eu confesso que você é mais otimista do que eu. Eu sou prático. E eu entendo que, na tua posição, você acredita... Eu tenho certeza que o que está sendo feito é muito bem feito. Se não tivesse sido, teria sido muito pior. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde um pouquinho. Eu talvez seja um pouco menos tolerante, um pouco mais crítico que você, até pela minha história familiar. Então, eu acho que não tem muito espaço. A gente é crítico, só que a gente tem que ser crítico em locais específicos, fora das câmeras, Ok. Em salas fechadas. Como vocês podem ver, o André ele é um osso duro de roer. Ele defende com unhas e dentes as posições dele, as posições dele, do Stand With Us, da comunidade judaica e de Israel. E não deixa barato. Para nós foi um enorme prazer recebê-lo, mesmo que por apenas uns 15 minutos. Dá para vocês terem um pouco melhor uma ideia de quem é esse personagem que hoje já é uma personalidade. Muito obrigado, André. Obrigado a você pelo convite. Um grande abraço. O Mosaico volta já já.